Fala galera, bem-vindos ao episódio número 10 do podcast mais profundo e mais denso da língua portuguesa. Esse aqui é o Lembrete Racional. A gente está aqui já no nosso 10º capítulo. Pra quem não me conhece, eu sou Ulisses Dias, sou mestre em finanças, sou investidor na renda variável há 20 e poucos anos. Daqui a pouco estou fazendo 39 anos. Sou analista CNPI também, tenho mais de 40 mil alunos e tenho a sorte de ser filho de Deus, abençoado aqui por ter encontrado um dia Christian Washburger, que hoje compartilha comigo aqui a, o timão aqui desse podcast. Fala, Christian, como é que você tá, irmão? Fala, Uli, tudo certo? Sejam bem-vindos aí ao 10º episódio do Lembrete Racional. Esse aqui está sendo um processo de muito aprendizado para nós, acredito para vocês que estão acompanhando também. Eu acredito que nesse mercado turbulento, né, cheio de ruído que a gente está atualmente, quem está colocando em prática os conceitos que a gente está passando aqui, está passando por esse momento de forma muito mais tranquila, né? Eu falo que eu não tô sendo, para mim não está sendo um ano negativo, né? Como a maioria por aí no mercado está dizendo. Tem um pessimismo generalizado, saem diversas matérias aí falando que 2024 é um ano, né, que em tese já acabou para muitos, né, principalmente aí o mercado de fundos, onde saques recordes estão acontecendo. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né, e mais outros tópicos bem interessantes. Perfeito. Christian, então a gente já entra aqui com algo interessante que você falou, que é o seguinte: parece que o ano já acabou para muitas pessoas. E isso não significa nada para mim, porque, gente, eu já vi alguns anos onde a bolsa ela estava no 0 a 0 ali até a última quinzena de dezembro. Aí na última quinzena de dezembro, o mercado chegou lá e subiu É o rally de final 12% de ano, né? e fechou o ano 12% positivo. Sabe aquele jogo de futebol que ele foi disputado até os 42 do segundo tempo, 0 a 0? Aí o time fez um gol, 1 a 0. Aí depois o time lá caiu em termos de moral, aí tomou um 2 a 0 e quem olha o placar fala assim, pô, 2 a 0, jogo tranquilo. Mas quem viu o jogo viu como é que ele foi pegado, foi disputado. Então, eu acredito que tudo pode mudar até o final da janela. E outra menção que eu quero fazer aqui é o seguinte: o mercado, ele, no meu entendimento, ele não fica olhando para essa janela anual. Isso aí é muito mais coisa da cabeça das pessoas do que algo que você deve se basear. Então, o mercado ele pode dar agora um belo de um rally, 20, 30%, ficar todo mundo surpreso com o que aconteceu e aí falar assim, pô, 2024 foi um ano muito bonito. Ou a gente pode cair mais 20%, mercado americano começar a realizar e a gente falar que 2024 foi um ano de muita crise, né? Ou seja, futuro ninguém consegue adivinhar e quem tenta adivinhar o futuro acaba comendo vírus, né? Como já diria aí o ditado do mercado. E Esse hoje, ano está sendo mais uma prova disso, né? Ano uhum, passado, 2023, ninguém queria estar exposto em Bolsa Brasil, né? Aí no começo desse ano é que as pessoas queriam estar em bolsa. E eu conheço pessoas que ano passado não tinham nenhuma exposição e esse ano resolveram investir. Justamente agora, quando o mercado ele está em queda. Então, ficar tomando decisão, né? Porque pelo que está saindo na notícia, você vai estar sempre atrasado no movimento, né? Então, agora esse cenário de pessimismo, de depressão, ele já está embutido no preço, né? Então, a gente tem que pensar, pô, será que o futuro vai ser tão ruim assim, como o mercado ele está achando que vai ser? E aí a gente tem que tomar decisões dentro do nosso sistema de alocação, decisões racionais, né? E a gente está exatamente, vivendo um filme. A foto lá no final do ano, ela vai nos dizer, ó, o Ibovespa subiu e o Ibovespa caiu. E pode muito bem, né, esse cenário de bolsa em queda, ele se reverter e fechar ainda no positivo. E lá no final do ano a gente pode ver um resultado fechando em alta e a gente pode pensar, né, ah, deve ter sido tranquilo, igual foi em 2020, né? A gente teve aquela porradaria em março e a bolsa ainda fechou positivo lá no final do ano. Ou seja, quem tivesse fechado o home broker, não olhado para nada durante o ano de 2020, teria pensado que o final de dezembro de 2020 teria sido um ano, né, tranquilo, pouco volátil, porque a variação em relação ao ano anterior foi pouca, mas na verdade não, né? Foi um ano muito turbulento. exatamente. E uma das coisas que incentivou a gente a escolher o tema de hoje
Foi essa matéria aqui do Brasil Journal, tá? Que é um veículo que eu respeito muito e gosto muito de consumir, onde o título é Vibe Pesada. O que dá para comprar no clima de enterro da Faria Lima, tá? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, é que você, e a gente aqui acaba direcionando a nossa conversa para investidores de varejo, pessoa física ou famílias, que tem um horizonte de investimento aí de 20, 30 anos, você tem uma vantagem competitiva muito grande, porque a Faria Lima, os investidores institucionais, os fundos de investimentos, eles não podem pensar no longo prazo, por dois motivos. Primeiro, porque eles têm contas para pagar. Então, a estrutura hoje de escritório, a estrutura de pessoal, de um fundo, de uma asset, de uma gestora, chega a ser na casa das dezenas de milhões. Ou seja, se eles não tiverem com assets under management para pagar esse custo, começa a ter um viés na cabeça desses gestores, que normalmente são os proprietários também dessas gestoras, assets e fundos, né? Então, isso acaba gerando um mecanismo de defesa emocional. Existe muito ego também dentro desse mercado e a gente tem as cotas públicas. E isso faz com que algumas pessoas elas não estejam somente buscando retorno, mas elas estejam buscando também um tipo de status dentro do mundo das finanças. E outro ponto é que quem é dono do dinheiro não é o gestor do fundo. Quem é dono do dinheiro, quem é dono desse passivo, que é o que a gente chama, é o cotista. E o cotista, ele pode mudar de ideia de uma hora para outra. E ele tira o dinheiro desse fundo. E nesse processo de resgate desse investidor, que ele não tem mais paciência para ver a bolsa subir depois que a gente já está aí há quase 3 anos sem uma nova máxima, um novo fluxo de ganhos aí para os investidores em ações, muita gente acaba falando assim, olha, enchi esse negócio de ações, não tenho mais paciência, é melhor eu pegar meu dinheiro e colocar na renda fixa, que está pagando aí 2 dígitos, ou está pagando o famoso IPCA mais 6 e poucos%. E aí, esses gestores, eles são obrigados a se desfazer de posições em empresas que até estão baratas, até estão com um preço abaixo do valor justo. Mas como eles não são o dinheiro e eles têm que dar o dinheiro para o cotista, eles acabam fazendo mais pressão de venda nessas ações para cumprir o resgate, e isso acaba aumentando ainda mais as oportunidades dentro do mercado de ações para pessoas como eu, para pessoas como o Christian e para pessoas como você aí que está assistindo a esse podcast. Então, a gente tem uma vantagem competitiva muito pesada e a gente não pode ignorar essa vantagem. Correto, Cris? Um, correto. Um fundo de investimento, ele ganha dinheiro de duas formas, né? A primeira, através da taxa de administração, que é o percentual fixo sobre o patrimônio líquido daquele fundo. O patrimônio líquido é o capital, né, dos cotistas daquele fundo, capital que foi empregado ali para o gestor gerir, né? E quando ocorrem, então, resgates, a base onde vai incidir essa taxa de administração é menor. Então, por consequência, ele tem uma receita menor, só que os custos dele se mantêm. Aí, em contrapartida, em complemento a isso, já não bastasse redução na receita da taxa de administração, poucos fundos conseguem bater o benchmark de forma consistente ao longo do tempo, né? Então, como que o fundo ele consegue cobrar a taxa de performance, né? Existe um conceito chamado linha da água. Por exemplo, a cota começa em R$ 1. Quando ela sai de R$ 1 e vai para 1,20, por exemplo, aí o gestor ele vai analisar, né? O meu benchmark deu quanto? Ah, ele teria dado aí 10% nesse período. Então, o fundo conseguiu bater a rentabilidade do seu benchmark. Porque se tivesse colocado o mesmo capital, né, no Ibovespa da vida, no CDI, teria transformado, né, esse R$ 1 em 1,10. Mas como colocou no fundo, transformou em 1,20. Aí essa diferença, né, vai ser a performance. E em cima disso vai ser retirado ali aquele percentual de 15, 20%, que é a taxa de performance. Então, quando o fundo ele não consegue bater o benchmark, essa cobrança também não existe, tá? Também não existe. E quando ocorre a cobrança da taxa de performance, ela só vai ocorrer novamente no futuro
quando o fundo ele ultrapassar essa marca da água, essa linha da água. Então, se ele caiu lá para 90 centavos a cota, e depois se recuperar para 1,10, mesmo que ele tenha se valorizado, né, ele só vai poder cobrar novamente a taxa de performance quando ultrapassar 1,20. Então, por isso que existe um viés de sobrevivência, né, muito grande no mercado de fundo de investimento. Porque muitas vezes o gestor ele fica com a linha da água tão lá em cima, tão distante, que vai demorar muito tempo para ele poder novamente cobrar a performance. Aí ele pega lá, encerra o fundo e abre outro, né? Exatamente. A última vez que eu vi uma estatística aí, Christian, eu acho que a gente tinha para mais de 11 mil fundos no Brasil, enquanto a gente tem algo em torno de 450 empresas, e eu que sou um crítico ferrenho aí de investir em fundos, esse é o motivo pelo qual eu não tenho um fundo. É, tem um universo muito maior para você ter que escolher de fundos do que de ações. Então já começa aí a dificuldade. Existe uma conta também que eu gosto de falar para as pessoas, que é o seguinte: se você tivesse colocado US$ 1.000 na Berkshire Hathaway em 1965 e segurado isso durante 50 anos até 2015, esses mesmos US$ 1.000 teriam se transformado em US$ 8 milhões. Mas se o Warren Buffett fosse um fundo com 2% de administração e 20% de performance, esses mesmos US$ 1.000 teriam se transformado em US$ 720 mil apenas. Ou seja, os outros 7 milhões, 200 e tararau de dólar, teria virado o custo para essa pessoa. E aí a gente entende o motivo por que que são os donos dos fundos, os gestores que andam de carro alemão, usam relógio suíço e estão de iate na Europa durante o verão europeu, e não são os clientes, beleza? Quando a gente vê alguns, é, quando a gente vê alguns investidores grandes investindo em fundos, saiba, eles não têm o mesmo tipo de acordo que você tem, né? Então, George Soros, ele costumava alocar o seu capital em diversos gestores. E normalmente ele botava US$ 500 milhões para esses gestores administrarem. E aí ele tinha uma taxa de administração muito menor, porque ele ajudava a subsidiar muito da operação daquele gestor, e ele tinha uma taxa de performance também muito abaixo. E outra vantagem é que ele tinha a capacidade de estar vendo a decisão de vários outros investidores de alto calibre abaixo dele, e com isso ele conseguia replicar e filtrar algumas das estratégias, correto? Então, pessoal, se a gente começasse a falar aqui só desse assunto, a gente teria um outro episódio, né? Mas eu quero mostrar para vocês, no dia de hoje, 3 artigos. Eu nem vou mostrar muitos artigos, não. E o primeiro deles é esse artigo aqui do Rui Qiuwan. Ele é lá da China, e esse artigo ele foi escrito em 2023, que é uma revisão da literatura a partir de investidores institucionais, que são esses investidores aí que vendem cotas, né? E antes de começar aqui a realmente falar sobre o que ele tratou, eu quero te lembrar que uma cota é como se fosse um suplemento alimentar, é como se fosse um remédio. Ele tem um objetivo, ele tem uma característica, ele tem normalmente uma faixa de volatilidade que ele tem que apresentar. Poucos são os fundos que eles buscam retorno absoluto. Então, um fundo normalmente ele vai ter um objetivo de volatilidade de 4% ao ano, de 8%, de 10%, de 12%, e tudo isso vai fazer com que muitas das decisões elas não sejam voltadas para que o investidor tenha mais retorno, mas sim que ele se mantenha dentro daquela faixa de volatilidade que é a marca dele. Então é como se a gente estivesse falando aqui de uma outra coisa que é, vamos falar de um requeijão normal, um requeijão light. Então o requeijão light ele tem que estar ali com uma característica de calorias menor, uma característica nutricional que não é a mesma do requeijão normal. Então saiba que você não vai poder cobrar o gestor do fundo por um resultado, porque normalmente ele tem um objetivo para com os clientes dele, tá bom? Por isso É, que a gente não indica, né, o investimento em fundos, por quê? Porque o gestor ele vai administrar o dinheiro, o capital,
Da mesma forma, não interessa se você tem um perfil de investidor diferente, ele não está olhando para nada disso, ele está olhando justamente porque foi estabelecido o mandato do fundo. Ah, se a volatilidade tem que ser 10%, então ele vai buscar essa meta. Então ele não vai focar única e exclusivamente no interesse do cliente. Ele tem outra série de questões ali para se preocupar, né? E a remuneração dele é um desses fatores que são muito importantes, né? Exatamente. Então, aqui nesse artigo, eles falam sobre a teoria da agência. E o que que é a teoria da agência? Existem os controladores e existem os donos do negócio. Os donos do negócio são os acionistas. Os controladores do negócio normalmente são os gestores. E a gente está acostumado a ver no dono do botequim, do restaurante que tem na esquina da tua casa, aonde o gestor do negócio é a mesma pessoa do dono do negócio. Mas quando a gente está falando de empresas de capital aberto, a gente está falando de um assunto chamado governança corporativa. Na governança corporativa, a gente tem os acionistas que tomam decisões com base nas suas assembleias gerais, né? Eles escolhem com base no seu poder de voto através das suas ações quem vai ser o board daquela empresa, que é o que a gente chama aqui em português de conselho de administração, que vai dar uma visão estratégica, vai dar uma visão de médio e longo prazo, de valores, de missão daquela empresa. E esse conselho, esse board, ele dará autoridade para uma diretoria executiva para eles executarem essa estratégia definida pelo board. Então, quando a gente está estudando governança corporativa e quando a gente está falando aí do estado da arte da governança corporativa, normalmente as pessoas que compõem a diretoria executiva, elas não devem estar no conselho de administração, para que não haja um conflito de interesse. E aí já começa a vir a primeira coisa interessante, que é o seguinte: se a gente pegar os maiores negócios do mundo, os mais bem-sucedidos do mundo, a gente não vê essa estrutura que teoricamente deveria ser melhor. Por quê? Warren Buffett, ele é o maior investidor da Berkshire Hathaway, ele é o presidente do conselho, ele é o CEO, ele é o CIO. Até pouco tempo atrás, a gente via o Jeff Bezos como o maior acionista da Amazon, presidente do conselho, CEO. A gente vê isso acontecer também na meta lá do Mark Zuckerberg, maior acionista, presidente do conselho, CEO. A gente viu essa transformação acontecer em algumas outras empresas, como por exemplo a Microsoft, que tinha como maior acionista até muito tempo atrás, que já nem é muito relevante dentro da estrutura acionária, o Bill Gates, que era presidente do conselho, CEO, depois ele passou para o Steve Ballmer, depois ele passou para o Satya Nadella, ou seja, a Microsoft, dentre essas big techs, é a mais madura em termos de governança corporativa. A Alphabet, que é a controladora do Google, também já passou por essa fase de ter o fundador, o maior acionista, como CEO da empresa, que no caso era o Larry Page. Então, essas empresas que estão mais maduras do ponto de vista de governança corporativa, elas merecem um prêmio maior nas suas ações, ou seja, uma relação entre valor de mercado e valor patrimonial. Por quê? Porque esse processo do dono sair do negócio e ele rodar e ter performance, ele já foi testado. E a gente já viu, em alguns casos, alguns fundadores que eram presidentes do conselho, CEOs, eles saem e voltam. Um caso famoso disso no Corporate America aí é a própria Starbucks, onde o CEO lá, o famoso CEO da Starbucks, que agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu falo aí, ele saiu e voltou. No caso da Procter Gamble, existe um livro chamado Play to Win, onde o A.G. Lafley, que era lá o CEO bastante atuante, ele saiu, não deu certo e teve que voltar. Então, cada vez mais a gente vê esse processo de CEOs que eles saem para o sucessor entrar, não dá certo e eles voltam. Teve até o caso de uma empresa aqui no Brasil, a Vivara, onde o fundador saiu do negócio, botou o filho saiu e ele voltou. O mercado bateu forte na ação, ela caiu muito e ele teve que voltar atrás nesse posicionamento e indicou um CEO para que diminuísse esse conflito e os acionistas entendessem que existia aí uma perenidade na gestão daquela empresa.
as empresas que têm uma cultura, né, muito clara, muito bem enraizada, a gente percebe que elas têm a capacidade de atrair e reter os melhores talentos. E também os próximos CEOs, eles vão vir de dentro da própria empresa, né? E muitas vezes empresas que começam a trazer CEOs de fora acabam querendo implementar ali a sua visão de mundo e isso muitas vezes não está alinhado com o que é efetivamente a empresa. Aí acontece, né, um descarrilhamento da trajetória da empresa. E a gente vê que o Warren Buffett, né, ele adota uma cultura descentralizada. Eu vejo, né, que muitas dessas empresas adotam uma estrutura que é mais enxuta, né, do que a gente poderia pensar. E muitas vezes o complexo ele começa a criar problemas, de muitas pessoas com visões diferentes. Isso acaba começando a criar os conflitos de agência, né, porque um quer estar mais certo que o outro, um começa a querer se aparecer mais do que o outro, e aí começam as distorções, né, dentro da companhia. Vi aqui a Howard Schultz, o nome do CEO da Starbucks. E para quem nunca leu a biografia dele com a Starbucks, eu sugiro porque é um livro muito bom, tá? Outra teoria aqui que esse artigo aqui da literatura acaba falando é a teoria de monitoramento, né? E aí isso fala um pouco sobre a capacidade que os investidores institucionais têm de monitorar todas as suas empresas, todos os seus investimentos. E isso acaba gerando a oportunidade do gestor, que é o manager lá da empresa, de ocultar algumas informações. Então, a gente tem, dentro da contabilidade, algumas situações que são as provisões, né? Então, dentro da contabilidade, dentro da lei, o gestor ele é capaz de fazer algumas classificações contábeis aonde ele determina. Vou dar aqui um exemplo mais básico, né? Se a depreciação ela vai ser linear ou vai ser uma depreciação acelerada. E isso gera uma capacidade por parte do gestor da empresa, do CEO, de ele manipular os lucros no curto prazo. E isso pode ser, mais uma vez, um viés que vai fazer com que ele tome decisões baseado na compensação que ele está tendo. E isso não é um conflito de agência, isso traz um custo para a administração do negócio. Então, esse artigo mostra que existe uma atenção que ela é limitada, e aí a gente pode trazer um exemplo aqui de um gestor muito famoso, tive até a oportunidade de tirar uma foto com ele agora esse ano, lá em Omaha, que é o Bill Ackman, e o Bill Ackman tem uma empresa chamada Pershing, e essa Pershing ela tem 10 posições no portfólio. E uma das justificativas dessa concentração no portfólio é que ele fala: olha, a gente não consegue dar atenção para mais que 10 empresas, então a gente prefere ter menos empresas, menos nomes e olhar muito de perto. Essa é uma visão também que o Warren Buffett ele busca. E aí a gente acaba voltando no que a gente falou em alguns episódios anteriores sobre a visão mais racional ou comportamental por parte do gestor daquele portfólio, né? Questão dos custos de agência, né? A gente chegou a comentar lá naquele episódio dos dividendos, né? Quando a gente estava falando das empresas que pagam mais, das empresas que pagam menos dividendos. E a gente percebe, né? Existem estudos que mostram isso. Aquelas empresas que têm uma política de dividendos mais agressiva, né? Que distribui uma parte maior do seu lucro em forma de dividendos, isso impacta que reduz o custo de agência. Então, por isso que muitas vezes o mercado ele vai preferir, né, empresas que têm uma política mais vantajosa, né, em dividendos para os acionistas, porque isso tende a reduzir os custos de agência. Porque muitas vezes quando fica muito dinheiro solto, muito dinheiro disponível, né, é muito confortável, a corda não está esticada. Quando a corda não está esticada, começam a se criar justificativas, né, para colocar o dinheiro em projetos que não são tão rentáveis, ou então começar a aumentar muito a estrutura sem nenhuma necessidade, e tudo isso destrói valor, né, para o acionista. Outro ponto aqui que esse artigo da literatura fala é a qualidade das informações disponíveis aos investidores, e eles mostram aqui que quanto mais a empresa ela compartilha informações com os investidores, menor é o custo de capital dela. Então a gente começa a ver também o impacto disso nas grandes empresas com relação
as small caps, que são as empresas de menor porte. Como essas empresas aqui, elas têm um orçamento menor para fazer esses relatórios e compartilhar essas informações de maneira mais detalhada, isso costuma aumentar a assimetria de informação entre quem está dentro e quem está fora. Naturalmente, a gente vê um aumento do custo de capital dessas empresas, então o mesmo fluxo de caixa para daqui a um ano de uma empresa pequena e uma empresa grande acaba sendo, em valor presente, menor para a empresa de menor porte, né? No artigo aqui eles também falam sobre empresas que, em momentos de crise, elas são voluntárias em fornecer informações. Então, a gente passou aqui por um assunto que a gente vai falar até um pouco mais para frente aqui no episódio, que foi o problema com as empresas de varejo, muito concentrado no que aconteceu com as lojas americanas. Para quem aqui está sem um contexto, em 2023, logo em janeiro de 2023, as lojas americanas apresentaram um problema de fraude contábil mesmo, né? Não foi erro, não, foi fraude contábil mesmo, um montante perto de 25 a 40 bilhões de reais, aonde algumas classificações de bônus com fornecedores acabavam sendo contabilizadas de uma maneira diferente. E aí isso fez com que todas as outras empresas de varejo viessem a público de maneira voluntária, trazendo qual que era o seu risco sacado junto a fornecedores, de maneira que diminuísse essa assimetria de informações. Porque num primeiro momento, quando aparece um problema aqui na loja americana, quem está longe aqui do Brasil, gestores internacionais ou quem não tem muita informação, pensa assim: olha, isso aqui vai se alastrar em todo o setor, vamos vender todo o setor. E aí Se aquelas saiu empresas. uma barata do armário, que vai sair outra. Esse é o pensamento da Exatamente, hora, né? exatamente. Então, nesse momento, quem de maneira voluntária oferece informações de qualidade acaba tendo uma compensação por menos desconto aí nos seus fluxos de caixas futuros, né? Exatamente. Então, naquele momento, a gente teve volatilidade em praticamente todo o setor, mas depois o mercado foi percebendo, né, que era um caso da Americanas ali, né, a gente olhar a cotação da empresa, tá perto da mínima, nem acompanha mais o papel, né, mas hoje a gente consegue, até vinculado a essa questão macro, né, ontem mesmo a gente recebeu ali uma matéria sobre Casas Bahia, para fazer, né? E a gente percebeu, estava lá escrito na matéria, que a Casas Bahia é uma das ações preferidas ainda entre os investidores de varejo, né? Isso fruto lá de 2020, 2021, 2021, aquele otimismo que se criou em cima dessas empresas de varejo. São empresas, né, que estão inseridas em um setor que é altamente sensível à taxa de juros, a economia estar aquecida, ter crédito disponível para as famílias elas gastarem, né? Mas quando houve ali aquela inversão a partir de 2021 e as taxas de juros começaram a subir, né? Esse setor começou a sofrer muito. E Americanas, Casas Bahia foram incluídas nesse pacote, né? Aquelas empresas que estavam mais desprotegidas, os problemas começaram a vir à tona nesse momento. Aqui no artigo também eles falam sobre participação de acionistas em alguns comitês, como é que isso aumenta a rentabilidade do negócio. Então, os comitês mais estratégicos são comitê de finanças e investimentos, e muitas empresas acabam destruindo valor exatamente porque estão pegando dinheiro caro, não estão otimizando a sua estrutura de capital, ou simplesmente elas estão alocando os seus lucros em projetos que não têm o objetivo central de gerar valor para o acionista. Às vezes, a empresa ela pode estar investindo num projeto onde aquilo está de acordo com alguma agenda dos executivos. Então, ter um acionista relevante dentro desses comitês é uma maneira de diminuir esses custos de agência e aumentar aí a transparência da empresa. Um exemplo que a gente tem claro disso é o próprio Barsi, quando ele entra como acionista relevante de alguma empresa, ele costuma botar os seus filhos ali dentro do conselho fiscal e alguns outros conselhos aí para ver se está tudo acontecendo
de uma maneira adequada, né? Aqui eles também falam, uma outra coisa interessante que eu guardei, que é a parte de inovação. Então, algumas empresas, elas nesse conflito aí por dividendos, elas podem ficar muito focadas em não investir para o futuro, com o objetivo de pagar dividendos para os acionistas, quando na verdade ela vai perder um bonde. Ou o próprio gestor executivo, ele pode estar tão focado em investir num segmento que ele está apaixonado, que aquilo pode prejudicar a performance financeira da empresa. E eu acredito que o maior exemplo que a gente pode trazer desse ponto em específico foi o caso do metaverso aí, do Mark Zuckerberg, né? Então, as ações do Facebook durante ali o ano de 2021 a 2023 sofreu muito, caiu de maneira muito agressiva, porque Mark Zuckerberg apostou alto no metaverso e parece que os acionistas eles não estavam vendo o retorno e acabou penalizando a empresa, uma vez que ele diminuiu esses investimentos em metaverso e começou a realocar o dinheiro gerado pela empresa na parte de anúncios para recompra de ações e projetos com mais capacidade de visualizar um retorno no curto prazo, as ações voltaram para uma trajetória muito explosiva de ganhos, né? Mas a gente pode ver isso também no caso da Petrobras, aonde a gente vê uma briga constante entre pagar dividendos para os acionistas e reinvestir em projetos de energia sustentável. Então, o governo, que é o maior acionista da Petrobras, ele tem uma agenda de segurança energética e a Petrobras é o maior instrumento para ele fazer isso. Então, ele precisa investir em fontes renováveis de energia. Essa é a agenda teórica, né? A gente não está aqui partindo da premissa que existe nenhum tipo de vontade de fazer corrupção. Vamos esquecer esse assunto por um momento, vamos pensar só do ponto de vista de gestão, né? Então, o governo ele precisa investir nessas novas fontes de energia, ele usa a Petrobras para isso, só que a gente vê que os retornos são mais incertos. Então, normalmente, isso vai penalizar aí o valor de mercado da empresa, porque esses fluxos de caixa para o futuro sendo mais incertos, vai diminuir o valor presente desses fluxos de caixa, que é o preço da ação. Isso é a teoria do pássaro na mão, né? Muitas vezes, se a empresa vai investir em um projeto que não tem uma taxa de retorno adequada, que não é superior ao custo de capital, o que que o acionista vai pensar? Pô, eles estão investindo aqui em projetos que não vão gerar valor. Em vez de pegar esse dinheiro, então me paga aqui em dividendos. É muito melhor um dividendo certo hoje do que um lucro incerto lá no futuro, né? Então, automaticamente, quando a empresa ela faz um movimento como esse, o mercado começa a exigir um prêmio. Então, para exigir um prêmio, o preço da ação tem que cair, assim, aumentar o retorno futuro desse ativo. Perfeito. E aí, um outro ponto aqui com relação aos investidores institucionais impactando a administração das empresas é o que eles chamam de ativismo, dos investidores, né? Então, eu falei aqui do Bill Ackman, que é um grande exemplo de um ativista. O que que ele faz? Ele pega a posição que ele tem na empresa e ele fala: olha, eu quero ter um assento aí no conselho de administração dessa empresa para que eu possa influenciar e impactar as decisões em relação à gestão desse negócio. E aí ele fala assim: olha, vamos desinvestir desse negócio, pegar esse dinheiro e distribuir em forma de dividendo, vamos pegar dívida para que a gente possa otimizar a estrutura de capital, vamos diminuir custos, vamos investir nesse negócio. Ou seja, essas decisões, elas são ativistas. Então, eu vou falar aqui outros nomes de pessoas famosas que fazem isso do ponto de vista, é, de investimentos nos Estados Unidos e no Brasil, só para você ter noção dessa cena, tá? Talvez o nome mais famoso disso no Brasil chama-se Nelson Tanuri. E quando a gente está falando de Estados Unidos, a gente tem diversos nomes. Então, eu vou falar aqui do próprio Bill Ackman. A gente tem um cara chamado Carl Icahn, também está nos seus 80 e poucos anos hoje, mas já foi muito relevante, principalmente durante a década de 80. Esses dois personagens, eles têm uma briga muito famosa de ativismo corporativo
com relação à Herbalife, né? Onde o Bill Ackman falava que a Herbalife era uma pirâmide e o Carl Icahn falou assim, não, você está errado. No final das contas, o Carl Icahn acabou ganhando dinheiro com isso. Mas a gente poderia falar aqui de outros nomes como Dan Loeb e Elliott Management também. São vários nomes, ficou bem conhecido esse tipo de abordagem no mercado. E aí, a conclusão desse artigo é que eles geram valor para as empresas, só que isso gera um custo que é o maior turnover dos executivos. E esse maior turnover dos executivos afasta alguns bons gestores de empresas, né? CEOs, CFOs, CIOs, por quê? Porque eles não querem lidar com esse tipo de pressão, com esse tipo de situação. Então, eles acabam não assumindo alguns cargos. Ou seja, é, no net financeiro, o ativismo dos investidores ele é positivo, mas isso gera um custo, até porque, em algumas vezes, essa discordância entre o investidor ativista e a gestão da empresa faz com que alguns CEOs eles se aposentem mais cedo, né? E aí acaba acontecendo o que a gente chama de golden parachute, que é um paraquedas de ouro. Então o cara ele é aposentado de maneira compulsória e aí para ele não ficar triste, acabam pagando 100 milhões de dólares em forma de aposentadoria para ele. Um caso famoso disso, eu vou mencionar aqui outro nome de um ativista brasileiro, é o próprio Jorge Paulo Lemann, tá? Então, a 3G Capital, junto com Warren Buffett, acabou adquirindo a Heinz, eles acabaram aposentando o antigo CEO e ele levou aí mais de 100 milhões de dólares de aposentadoria como forma de tapinha nas costas pelo bom trabalho que ele vinha fazendo, até porque a Heinz ela vinha numa trajetória muito positiva de resultados aí antes da aquisição. Nos últimos anos, né, a gente teve um certo modismo no meio dos fundos de investimento, que foi os fundos ASG, né? E já, ao meu ver, já está saindo de moda aqui no Brasil ainda se fala um pouco, mas ano passado eu via que se falava muito mais do que está se falando agora, mas criou-se até uma classificação, né, para os fundos de investimento sustentável, e são fundos que buscam justamente só investir em empresas que têm o objetivo sustentável lá no seu, nos seus objetivos, né, que tem uma prática que está casada lá com aqueles objetivos da ONU, lá, de sustentabilidade, relações sociais. Então, a gente teve, né, durante algum período, a criação desses fundos com esse foco mais ASG, mas na minha visão, isso não ganhou muita tração, né? Principalmente lá fora, aqui a gente ainda está tendo um certo debate em relação a isso. Perfeito. Vou trazer aqui um outro artigo também, que eu considerei relevante para a nossa discussão, que é o artigo do Michael Jensen, né? Então, o Michael Jensen ficou muito famoso aí dentro do mundo dos investimentos, porque ele fez um artigo que ele foi... Não, o Warren Buffett fez um artigo chamado Super Investors of Graham and Doddsville, onde ele fazia uma discussão com o Michael Jensen por que que o Warren Buffett ficou e os seus amigos ficaram milionários se o mercado é eficiente, né? Então a gente está aqui vendo o artigo mais famoso dele, que é o Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Esse artigo ele é de 1976, tá? Então já tem quase 50 anos e a gente acaba vendo aqui alguns temas bastante polêmicos, né? Eu vou trazer aqui um tema que eu gostei muito, que é o seguinte: o que que a dívida faz com a empresa? Então, até certo ponto, a empresa pegar dívida é bom. Por quê? Porque cria um tipo de incentivo para que aqueles gestores eles tenham como se fosse um leão atrás deles, correndo atrás deles, para que eles gerem resultado. Muitas das vezes, se a empresa ela ficar muito líquida, sem dívida, a gestão ela fica um pouco complacente, porque não tem muita pressão para gerar resultado. Então, ter dívida aumenta e alinha o interesse
entre o gestor e o acionista. Só que chega um certo ponto aonde a dívida excessiva pode fazer com que o risco esteja todo nas mãos dos acionistas, porque o gestor ele vai trabalhar para maximizar o retorno sobre o capital do acionista, mas se a empresa quebrar, ele não perde nada, ele só perde o emprego. Enquanto o gestor, o acionista, ele perde o seu capital. Então, um caso claro disso foi na crise de 2008, onde os bancos de investimentos pegaram dívidas em excesso, alavancaram muito o patrimônio dos seus bancos. Por quê? Porque os bônus de eles alcançarem os resultados eram multimilionários, mas caso desse errado, eles não tinham uma participação muito relevante no capital daquelas empresas. Ou seja, gerava uma assimetria muito grande entre o acionista e o gestor daquela companhia. A contração da dívida, né, é positiva para a empresa, para a estrutura de capital, até certo ponto, né? Porque, como você bem mencionou, se a empresa ficar captando muita dívida, o risco dela vai ficar muito alto, vai ficar muito alavancada, e isso vai começar a impactar. Quem está emprestando dinheiro não é bobo, ele vai ver que essa empresa está se alavancando muito e vai começar a exigir mais juros, né? Então isso começa a pesar. E a dívida, né, muitas vezes as pessoas pensam, pô, uma empresa que tem dívida, isso é algo negativo. E não é, porque o capital de terceiros ele é mais barato do que o capital próprio. Então a empresa acaba tendo esse benefício, né? E também os juros eles acabam abatendo o imposto de renda e acaba tendo também esse benefício fiscal. E aí, no final, a conclusão desse artigo do Michael Jansen é que a empresa pública de capital aberto ela é uma invenção social incrível, né? Milhões de indivíduos, eles confiam de maneira voluntária bilhões e bilhões de dólares de patrimônio pessoal aos cuidados aí dos administradores com base em um conjunto complexo de relações contratuais que delineiam ali o direito entre as partes, né? Então, essa é a forma mais moderna que a gente tem de sociedade, e isso gera um crescimento de valor por essas partes elas estarem organizando os seus interesses de uma maneira quase que justa, né? E isso faz com que credores, investidores, trabalhadores se organizem, todos tenham resultados, não é sempre que esse resultado ele vai ser positivo, mas até agora a gente não achou uma maneira melhor de fazer isso. Tanto que uma relação disso com a teoria do Karl Marx é que ele falava que o proletariado seria dono dos meios de produção. E o que que a gente vive hoje dentro da sociedade americana, né? Os fundos de pensão que têm o dinheiro do proletariado, eles são os maiores acionistas das corporações americanas. Então, através dos fundos de pensão, que são os investidores, o proletariado é dono do meio de produção. Então, isso é o mais próximo que a gente pode chegar do comunismo lá, né? Então, a gente, é claro, vai ter cada vez mais aprimoramentos com base nisso. Acredito que a cada nova crise que a gente passa, a gente viu isso na crise lá com a quebra da Enron, da WorldCom, que veio a lei Sarbanes-Oxley, não sei falar o nome desse cara muito bem, não, Oxley. Depois a gente teve a adoção dos critérios de IFR, né, que fez com que a gente tivesse diversas mudanças contábeis na empresa. Então, hoje, por exemplo, a gente é obrigado a ver uma empresa que tem lojas a declarar no seu balanço que o leasing, os contratos de aluguel, são um tipo de dívida que aquela empresa tem, o que antigamente não era feito, ficava maquiado, escondido dentro do balanço daquelas empresas. Hoje, a gente tem normas muito mais claras com relação ao uso de derivativos nos balanços, uma vez que aconteceu a crise de 2008. Então, é uma maneira de fazer um disclosure, né, de fazer uma apresentação dos resultados por parte das instituições financeiras, que é um resquício positivo do que aconteceu na crise de 2008. A gente viu hoje
com essa crise aí que a gente vê das lojas americanas, as empresas de varejo comunicando de uma maneira muito mais adequada as relações com as contrapartes que dão benefícios, dão bonificações. Então, ao longo do tempo, a cada nova crise, a gente vai aprimorando ainda mais esses instrumentos. Perfeito. Você tem algum outro artigo aí, ou eu posso só apresentar aqui a Tem outro planilha? artigo aqui. Beleza. Esse aqui, para mim, é o mais legal, tá? Então, deixei por último aí, porque eu acho que ele é o mais interessante, é o mais contraintuitivo. Então, esse artigo também é do Michael Jensen. A gente. Eu gostei do nome desse artigo, né? Professional Forum: Paying People to Lie. The Truth About the Budgeting Process. Então, numa tradução livre aqui, ó, pagando pessoas para mentir. A verdade sobre o processo de orçamentos, né? Então, pessoal, qual que é a conclusão aqui desse artigo? É que quando você paga as pessoas para fazer orçamentos e cumprir metas, isso acaba gerando incentivos que no final das contas acabam destruindo valor para as empresas, né? Então a gente vai contar aqui uma história que ela é muito clara para muita gente, que é daquela empresa onde todo o orçamento é baseado no ano passado e aí tem uma correção monetária por causa daquilo, né? Aí a pessoa não gastou o orçamento, ou seja, ela conseguiu economizar dinheiro para a empresa e ela fala assim, cara, a gente vai ter que dar um jeito de gastar esse dinheiro aqui, porque se começarem a perceber que eu não preciso de tanto dinheiro para esse orçamento, vão cortar o meu orçamento. E quando cortarem meu orçamento, eu vou perder poder dentro da organização. Então, existe um conflito porque aquele funcionário, aquele gestor que deveria estar buscando cada vez mais a diminuição do seu orçamento, quando ele diminui o orçamento dele, ele perde poder relativo dentro da organização. Então, isso faz com que as pessoas elas criem um problema sério aí de conflito. Então, empresas como a Ambev, elas trabalham dentro de uma lógica, né, de orçamento zero, ou seja, todo ano zera um orçamento e você reestrutura todo o orçamento para ver o que que você pode cortar. Eu, quando trabalhava lá no financeiro da Michelin, lembro que eles começavam a fazer o orçamento do ano seguinte já agora, em junho. Então, era um trabalho muito forte de trabalhar aí as previsões do que ia ser gasto. E um outro ponto aqui que eles trazem nesse artigo é a questão de você colocar metas. Eu acredito que isso é um pouco do que vem sendo criticado dentro da filosofia de gestão aí da 3G, né? Metas muito ousadas, metas muito estimuladas, acaba gerando um estímulo para as pessoas mentirem. Então a gente viu esse caso extremo, onde os gestores das lojas americanas acabavam inflando os resultados, omitindo resultados. A gente não viu isso acontecer somente nas lojas americanas, que eram uma investida do grupo 3G. A gente acabou vendo valores também substanciais dentro da Heinz, que eu me lembro de cabeça aqui, montas que chegavam a mais de 65 milhões de dólares. A gente precisa lembrar que o próprio Garantia, que era o banco do Jorge Paulo Lemann, ele chegou a quebrar na década de 90 para depois ser vendido aí para o Lloyds Bank. Ou seja, essas metas elas podem levar a uma mentira, mas também pode levar a um direcionamento de excesso de riscos, onde existe essa assimetria entre o que eu posso ganhar se eu arriscar demais e se eu perder, o dinheiro não é meu, né? E a gente também Essa, pode menta- falar, pode essa falar. mentalidade, né, ela vai, não é de encontro àquilo que fala no jogo infinito, né, onde você joga de acordo com aquilo que você pode fazer no momento. Não tentar sabotar as regras do jogo para obter algum tipo de vantagem, né? Isso pode dar algum tipo de resultado no curto, médio prazo, mas não é algo sustentável a longo prazo, né? Exato. Um outro ponto
famoso aí com relação a incentivos, é o próprio Wells Fargo, que era uma empresa que o Buffett, através da Berkshire Hathaway, tinha uma posição aí de mais de 20 bilhões de dólares, e durante o ano aí de 2016 a 2018, eles encontraram fraudes com relação à abertura de contas fantasmas, porque os funcionários eram incentivados através de metas a abrir novas contas, então o pessoal estava criando conta fantasma para bater meta. E aí eu acredito que esse seja um dos motivos pelo qual o Warren Buffett se desfez dessa posição no Wells Fargo e acabou direcionando aí grande parte do seu investimento do setor financeiro para o Bank of America, né? E aqui no artigo eles mostram que existe evidência aí que a produtividade ela poderia aumentar entre 50 a 100% se a empresa ela diminui esses sistemas de orçamento e meta. E isso aí acaba destruindo valor no longo prazo, mas é muito pouco intuitivo para as pessoas, né? Se a gente parar para olhar a comunicação que o Warren Buffett faz dentro da Berkshire Hathaway, ele fala que o grande trabalho de um CEO, enquanto ele está ali naquele cargo, é só aumentar o tamanho daquela ideia, daquela empresa que ele tem dentro do cérebro dos seus consumidores. Então, se a gente pensar em termos de Coca-Cola, o grande trabalho do CEO da Coca-Cola é que ele aumente o share of mind da Coca-Cola dentro da cabeça dos consumidores. Não pode pensar em Pepsi, não pode pensar em nenhuma outra coisa que não seja Coca. Os incentivos importam, né? Como já disse o Charlie Munger. Posso apresentar aqui, Oli? Beleza. Fica à vontade. Mudando agora um pouco de assunto, mas indo de encontro com o que a gente falou no início do episódio, né, pessoal? Eu peguei aqui os dados de captação líquida dos fundos de investimento nos últimos 12 meses. Então, aqui a gente tem a classe de renda fixa, a classe fundos de previdência, fundos de ações e fundo multimercado. Então, eu peguei aqui o saldo, né, captação líquida dos fundos de cada uma dessas classes e a gente percebe que os fundos multimercado, que são aqueles fundos que têm flexibilidade, né? Eles não têm que ficar 67% do capital alocado em ações, né? Como é no caso aqui dos fundos de ações. Então, são fundos que têm muito mais flexibilidade, podem atuar em diferentes classes de ativos, né? Então, a gente percebe que ele está com um resgate de 68 bilhões até agora em 2024. Peguei esses dados aqui na terça-feira, tá? Se a gente olhar nos últimos 12 meses, né? 150 bilhões de reais. Aí, se a gente analisar aqui renda fixa, né? Tá com um saldo líquido de 203 bilhões até agora em 2024 e 216 bilhões aí nos últimos 12 meses. Eu peguei aqui também uma matéria que saiu nessa semana, aqui no Neofeed. Eles fizeram um estudo com 6.214 fundos e ações. O título, né, da matéria é A Dura Vida dos Fundos de Ações. Só 1% tem resultado consistente ao longo do tempo. Então, eles fizeram aqui um estudo com esses 6.214 fundos, e o que eles perceberam, né, analisando aqui janelas de retornos de 5 anos, é que pouquíssimos fundos conseguem ter retornos consistentes ao longo do tempo. Então, aqui, ó, em 2 períodos seguidos, 24% dos fundos conseguem manter no primeiro quartil. À medida que se prolonga o período, o percentual de vencedores persistentes cai drasticamente. Em janelas quinquenais, apenas 6,8% aparece no topo. E em 8 janelas, apenas 1,3%. Aí aqui ele cita o fundo da Real Investor, né, que é uma casa que a gente já falou aqui em episódios anteriores. A gente admira bastante o Cesar Paiva, até ele tem aqui uma citação na matéria, né? Seguimos a estratégia de valor a longo prazo, buscando empresas descontadas. Muita gente diz que está em busca de longo prazo, mas na verdade querem retorno da ação de 2 ou 3 anos. Então existe muito, né, no mercado, como ele falou lá no começo, essa pressão pelo resultado de curto prazo. Então, isso faz com que o gestor ele esteja estar sempre se mexendo, né? Sempre se movendo. O Cesar Paiva ele fala que um diferencial do trabalho que eles realizam lá na Real Investor é que eles estão fora do grande centro, né? Eles estão distante da Faria Lima. Eles estão sediados lá em Londrina, então eles não estão incluídos, né, nesse ambiente de ruído, de gritaria.
Aí aqui também nessa matéria, que eu achei importante, eles questionam, né, até quando o investidor vai fugir da bolsa. Aí aqui ele fala, né, sobre as NTNBs, que estão pagando acima de 6% de retorno real, e isso não cria um incentivo, né, para que os investidores aloquem em bolsa. E os fundos de pensão, que têm um passivo, né, que esse passivo aí gira em torno de IPCA mais 4,5% ao ano, com IPCA pagando IPCA mais 6, as NTNBs, né, pagando IPCA mais 6, não há incentivo para que seja alocado, né, em ações. Então, por exemplo, aqui o fundo da Previcon, né, que ele tem um mandato para investir até 20% em ações, ele está com uma alocação aqui muito baixa no momento, de apenas 5,5% do portfólio. Então, existem uma série de questões, né, que explicam o momento atual do Ibovespa. A gente vê o mercado em queda ao longo desse ano e esses fundos multimercado, eles estão passando por essas dificuldades, muito também pelo cenário externo, uma série de resgates recordes. Muitos deles estavam apostando num cenário de redução da taxa de juros ao longo desse ano. Eles estavam posicionados para isso, né? E o que a gente viu ao longo desse ano foi que a taxa Selic reduziu, mas as taxas longas, elas estão subindo. E automaticamente isso gera reflexo na marcação a mercado, né, dos títulos de renda fixa. Quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Isso é refletido lá no preço da cota. A gente teve um total, né, reembaralhou as cartas do jogo nesses primeiros meses do ano. Se esperava que as taxas de juros lá nos Estados Unidos começassem a cair muito antes, e agora se espera que caia só a partir de setembro, né, se cair ao longo desse ano. E eu acho que o que se deve perguntar não é nem quando vai começar a cair a taxa de juros nos Estados Unidos, mas sim quanto pode cair, né? Porque para que haja um espaço grande de cortes lá nos Estados Unidos, a economia precisa desacelerar, né? E a gente hoje não percebe sinais tão grandes assim de desaceleração. Se a economia não desacelera, há menos espaço para cortes de taxa de juros, né? E se a taxa de juros vai ficar mais alta nos Estados Unidos, que é a matriz econômica mundial, por mais tempo, automaticamente nos outros mercados também vai ficar por mais tempo, né? Então, aqui também vai haver menos espaço para cortes na taxa Selic. Para que houvesse, né, um cenário então mais benigno, o governo teria que fazer a lição de casa, né? E a gente vê que o cenário fiscal ele vem se deteriorando ao longo dos meses, principalmente a partir de abril, né? Isso foi refletido aqui, ó, eu estou com o gráfico aqui aberto da taxa de juros futura, DI1F 29. Deixa eu compartilhar aqui o gráfico. Aqui eu peguei os títulos do governo americano de 10 anos e comparei com o DI1F 29. A gente percebe, né, que existia uma similaridade nos movimentos até meados de começo de maio, final de abril. A partir daquele momento começou a destoar. Então, os títulos de 10 anos do governo americano, a taxa ela começou a baixar, enquanto aqui o DI1F29, a nossa curva começou a subir. Então, houve esse descolamento, muito também por essa questão do fiscal, mas também por incertezas que foram se criando ao longo desse caminho, né? A perna fiscal ela já vem bamba, aí o mercado agora está na dúvida, né, na parte da política monetária, com a troca do presidente do Banco Central, se o governo ele vai ter uma interferência mais direta, né, no Banco Central a partir disso. Isso cria mais uma incerteza, e incerteza no mercado se reflete em taxa de juros maior, né? Então, tudo isso causa, né, esse ruído, esse estresse no mercado. Mas a gente que tem um plano para investir, a gente não tem que ficar ligando para essas coisas. A gente tem que focar na nossa estratégia, porque mesmo assim, em um ambiente difícil, desafiador para muitos, a gente consegue ter uma vantagem, porque a gente não tem uma cota para se preocupar, a gente não tem que dar satisfação para um monte de pessoas, a gente está seguindo o nosso plano, o nosso método, e ele funciona a longo prazo. Ele se provou a longo tempo, em diversas crises, em recessões, em aumento de taxa de juros, redução de taxa de juros, né? Então, seguir essa filosofia de investimentos à risca é o que vai nos garantir lá na frente colher um bom resultado, né? O erro agora que muitos investidores cometem é pensar o seguinte: pô, eu não estou tendo resultado, eu estou fazendo algo errado. Então ele começa a querer reembaralhar o plano dele. Mas na verdade, você tem que passar por esses momentos. São períodos de plantio. Existem períodos de colheita e existem períodos de plantio. Esse é um período de plantio, ao meu ver, principalmente para quem investe em ações, né, com foco em longo prazo. Todos esses riscos já estão refletidos no valor das empresas.
Só que como o custo de capital, né, ele está alto, se cria pouco incentivo para que seja alocado capital nos ativos. Isso vai criar, né, um horizonte onde eu posso aportar em ativos geradores de caixa, ativos baratos e lá na frente, né, quando houver algum gatilho positivo para que ocorra uma alta, né, vai haver uma correria novamente para renda variável para as ações, fazendo os preços, né, eles refletirem melhor a realidade das empresas. Porque apesar do cenário macro, né, ter se deteriorado, se a gente olhar para o micro, o resultado das empresas não está tão ruim assim, né? Aliás, primeiro trimestre desse ano, o resultado ele veio acima das expectativas de boa parte das empresas. Apenas aqueles setores que estão sempre, né, se arrastando, setor de varejo, setor que depende muito da taxa de juros do consumo das famílias, né? Tirando esses setores, a gente tem ativos com estrutura de capital conservadora que estão gerando caixa e pagando dividendos, né? Então, acho que isso é o principal nesse momento, focar mais nos fundamentos das empresas e esquecer esse ruído todo que está por volta. E aí, nesses momentos, quem conhece aí de Factor Investing, quem sabe manipular o beta das ações, pode mesmo sem novos aportes de capital, conseguir aumentar aí ou alterar o perfil de risco da carteira, né? Então, é assim que a gente vai conectando todos esses assuntos aqui que a gente vem trazendo no Lembrete Racional. Christian, tem mais alguma coisa para acrescentar nesse episódio de hoje? Hoje era isso. Vou recordar o livro. Vamos, fala aí o livro que você Já que a quer gente falou de dar. gestores, fundos de investimento, vou recomendar aqui esse livro, Fora da Curva. Ele reúne aqui entrevistas com alguns dos maiores gestores aqui do Brasil. Tem muita coisa aqui que são lições do que a gente não deve fazer, mas tem muita coisa boa, histórias interessantes lá da década de 90, os anos 2000, e a gente consegue perceber como que o nosso mercado ele vem evoluindo ao longo dos anos e como hoje, né, o que a gente percebe, que a gente acha que está muito ruim, mas na verdade já foi muito pior lá atrás, né? Pô, isso aí é uma coisa que as pessoas são um pouco cegas para enxergar, como que o Brasil vem melhorando ao longo do tempo, né? Pessoal, Exato. o livro que eu vou recomendar foi um livro que eu até já falei aqui durante o próprio episódio, que é o Onward, da Starbucks, do Howard Schultz. Ele tem ambições aí de se tornar o presidente dos Estados Unidos. Eu, coincidentemente, li esse livro numa viagem que eu fiz para Turks and Caicos, no Caribe. Muito bom esse livro mesmo. A história é muito interessante, muitos ensinamentos aí de negócios. Então, fica essa minha dica aí de livro do Onward, história do Howard Schultz na Starbucks. Então, esse aqui é o meu recado do Lembrete Racional para essa semana. E é só o começo. Quer É dar um só o recado começo. final aí, ô Cris? Então, pessoal, parabéns para todo mundo que está acompanhando aqui os episódios de maneira consistente. Eu tenho certeza que você aplicar aqui os conceitos, as filosofias, desenvolver uma cultura de investimento, você vai colher bons resultados ao longo do tempo, com paciência, com disciplina, sempre seguindo o plano. Cara, eu tô muito feliz aqui com isso aqui que a gente está trazendo, Cris, porque, sério, é um assunto muito, muito, muito valioso, denso, e eu acredito que a gente está fazendo um bom trabalho em deixar mais digerível esse conteúdo pra galera. Tamo junto, irmão. É só Tamo começo. junto.